Muito boa noite. Mais uma vez, iniciando mais uma sala de palestra nesta casa, procurar da melhor forma possível levar o Evangelho a todos. E vamos rogar a espiritualidade amiga em nome de Jesus, nosso Mestre, que haja muita luz nessa noite, muita força, muito amparo a todos, muito amparo às entidades necessitadas que são trazidas até aqui, que todos possam, da melhor forma possível, entender a lição da noite, procurar da melhor forma fazer com que esse trabalho seja iluminado e todos sejam fortalecidos. Que Jesus abençoe a todos e abençoe esse trabalho. A palestra de hoje, que será os palestrantes a Estela e o Ailton, vão falar sobre o colóquio sobre Leon Denis. É isso, né? E esperamos que eles se saiam muito bem. Mas antes, porém, vamos ler o Evangelho. Uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1862, os trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem o interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos milímetros e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhe dirá: por que vos pedis graça? Vós que não tivesses piedade de vossos irmãos, que recusasses estender a mão ao fraco e o esmagasses ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurasses vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação de vossos orgulhos? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz, nesse momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que, no devotamento, só têm a aparência a fim de que não se apoderarem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Do Livro dos Espíritos, pergunta 844, sobre o livre-arbítrio. O homem desfruta o seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta: a liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. Nos primeiros tempos de vida, a liberdade é quase nula. Ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica o seu livre-arbítrio às escolhas que lhes são necessárias. Com vocês, os palestrantes, boa sorte a todos. Nós estamos em dupla. Por isso que é um colóquio, né, Anitta? Porque nós queremos conversar a respeito do Leon Denis. Foi aniversário de nascimento, dia 1º de janeiro. E aí a gente aproveita essas datas
não para fazer uma comemoração, mas para resgatar, muitas vezes, figuras do Espiritismo que a gente acaba esquecendo, ou muitas vezes que a gente nem conhece, ou nunca ouviu falar, não sabe por que todo mundo fala no Centro Espírita de Leon Denis, ou por que nós deveríamos falar muito de Leon Denis nos centros espíritas, né? É mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não que nós sejamos especialistas nele, né? Não, há um mês só que eu estou estudando sobre ele. Lemos alguns artigos, alguns textos, folheamos a grande bibliografia dele, mas e algumas palestras da FEB, bastante coisa da FEB sobre o assunto, artigos como vídeos. Bom, o que o Afonso nos trouxe pelo Evangelho dos Espíritos vai permear todo o colóquio e a vida dele. Entre os jornadeiros da última hora, grandes jornadeiros, grandes trabalhadores, está Leon Denis, aquele que incansavelmente trabalhou em nome do Espiritismo, em nome para seguir o trabalho de Kardec, propagar e divulgar e ser um grande consolidador. Isso. Então vamos lá. Perdi certo? Não, perdoa. Então vamos lá. Esse é o Leon Denis, né? Então o nascimento é 1º de janeiro de 1846. Ele é considerado um filósofo dentro da doutrina espírita, né? Ele era médium também e é contemporâneo de Kardec. Aqui o contemporâneo não é necessariamente porque eles tinham a mesma idade, não é isso. Mas ele chegou a conviver, a encontrar Kardec, a conhecer Kardec, a conversar com ele. Então existe essa contemporaneidade. Não é isso? Me interrompe para a gente fazer um colóquio. Leon Denis e Kardec se encontraram, na verdade, 4 vezes. Pessoalmente foram 4 vezes. Falo-se 3. Porque a primeira não foi bem o encontro. Teve, a primeira vez que foi na região, na cidade dele, em Tours, teve uma palestra de Kardec, um grande amigo de Kardec, foi dar uma palestra na cidadezinha, para descansar, e deu uma palestra ali. Só que o Império proibia reunião de mais de 20 pessoas. E tinha mais de 20 pessoas na palestra. Sume-se daqui, basicamente isso. Foi para correr. Aí, né, pegou a varanda de alguém, de uma casa assim, tentar o ângulo e fez a palestra. Tinha que ser aberta. Mas o que aconteceu? Quando a palestra muda de lugar, alguém tem que ficar, né, para dar um recado. Não é mais aqui, é lá. Quem ficou? Leon Denis. Perdeu grande parte da palestra por causa disso. Então, a gente textualizar, né, contextualizar. É um período em que as pessoas não tinha rádio ainda, né? Não existia nem rádio. Quem tinha TV, WhatsApp, internet, nada. Então eles não tinham, na verdade, nem como deixar um recado. Porque esse hábito que a gente tem de tudo deixar bilhete, ou que a gente tinha de deixar bilhete, também não é uma coisa tão antiga, não é 1800 e pouco. O papel era caro e era usado com parcimônia, né? Então era mais fácil e muito mais óbvio e lógico naquela época deixar uma pessoa lá para dar recado do que colocar um bilhete. Olha a diferença de tempo, né, que nós estamos falando. E é legal a gente entender para ver o esforço que era realizar um trabalho que hoje a gente faz estudando um mês antes para fazer uma conversa a respeito de uma determinada pessoa. No meu trabalho dele, a gente vai discutir um pouco disso, é propagar o ensino em escola pública, gratuita, de qualidade e laica. Porque o ensino ainda era elitizado. Então, mas no bilhete, se poucas pessoas tinham essa leitura. É mais uma super-elite espiritual e financeira que tinha acesso à leitura. Então, na bilhete, se tivesse, nem todo mundo conseguiria ler e entender o bilhete. Então, é um contexto bem diferente de hoje. A palavra é fundamental. Temos registros de mais de 300 palestras que realizou. Com toda a dificuldade de locomoção, foram muitas palestras ainda realizadas. Ele ficou
nesse trabalho dele de continuador da doutrina espírita, de manter o trabalho, de continuar o trabalho do Allan Kardec, ele ficou com algumas atribuições, ou tomou para si essas atribuições. Então, era desenvolver os estudos doutrinários, né? Dar continuidade às pesquisas mediúnicas, a pesquisa a respeito da mediunidade, então, continuar o mesmo formato que o Kardec fazia, que era uma pesquisa científica. Para a época era daquele jeito que se fazia pesquisa, e o Leon Denis continuou, se propôs continuar esse trabalho do Kardec. Impulsionar o movimento, que aí ele fazia através das palestras, que o Ailton falou, que não foram poucas, ele era um excelente orador, e aprofundar e consolidar o aspecto moral, que hoje é o que a gente mais fala, né? A gente mais fala das questões morais, fala mais a respeito do Evangelho no centro espírita, do que exatamente das questões doutrinárias, que foi por onde a gente começar. O Face hoje está dando trabalho, ele está nos derrubando hoje. Então, vamos falar um pouco do início da vida do Denis. Ele nasce num pequeno vilarejo no interior da França, distante de Paris. Isso é fundamental, saber isso. Família muito pobre. O pai dele não conseguia se fixar em emprego algum. Então, volta e meia ele mudava de atividade, ou seja, de trabalho e de cidade. Com isso, Leon Denis tinha que mudar. Ele estava começando a estudar, sono letivo, tinha que mudar. Então, ele terminou o ensino primário com 12 anos. Até essa tarde. Porque ele não tinha condições de fazer a escola regular. Por isso, ele era um grande autodidata. Ele aprende, lê muito sozinho por causa disso. Porque não tem essa escola regular, uma cidade, morar, endereço fixo e ficar seguindo a escola. Então, ele por conta aprende a ler e escrever, e começa a ler por conta, e escrever, e se comunicar. E ele tinha muitos irmãos, né? Era uma família muito grande. Era uma família de 10, 15 pessoas. Então, que era rotina da época. Então, todo mundo trabalhava porque era preciso para que todo mundo pudesse se sustentar, né? Um não tinha que ajudar o outro. E eles já trabalhavam desde muito pequenos. Trabalho braçal, trabalho pesado. Então, a aprendizagem era muito complicada. É uma vida completamente diferente da do Kardec. Kardec teve uma família que era abastada para aquela época. Eles não eram exatamente ricos, mas era uma família que tinha condição de pagar os estudos do Kardec. E o Leon Denis não tem essa situação. Mas isso certamente tem alguma explicação, né? Que a gente, agora, que não e a gente comparar com os contemporâneos, com os grandes de Kardec, que é Camille Flammarion e Gabriel Delanne. Delanne morava e nasceu em Paris, morava em Paris. Família em condições melhores que a dele. Alfabetizado no mundo das letras antes. Conhece Kardec antes. Por quê? Ele está do lado de Kardec. Quanto Denis está longe. Tinha outro compromisso. Não é compromisso igual tinha os outros de ser editor, escrever, translação mediúnica. Era outro trabalho. Era porque... acho que era mais a palestra, contato mais direto com as pessoas. E uma coisa que eu vi que a palestra da FEB, relatando. Toda palestra, os mentores dele, em um momento falou. Tudo que você falar, você vai escrever. Todas as palestras dele, então, a partir daquele momento, todas as palestras dele, ele teve que redigir. Por isso que ele teve tantos livros, uma obra extensa, grande. Frutos do seu trabalho intelectual. Ler, refletir, escrever. Vira palestra, tudo que ele lê vira palestra, e a palestra vira livro depois, totalmente editado. Isso dá pra gente trazer o nosso contexto. Hoje em casa a gente fala, está tudo gravado. E o que aconteceu? Lixo. Vai no computador, fica escondido. Se é que vai guardar. Então, isso dá um compromisso de que fala o Haroldo. Tudo que o Haroldo fala em palestra, em vídeo, ele é obrigado a rever. É ordens superiores. Denis fazia isso. Por que a gente não faz?
quem fala, o mínimo que for, o público deve se refletir mais do que fala. Por quê? Para isso virar material para as pessoas que têm acesso à cidade, que alguns têm. Mais nada. Ele já começa a falar, o Leon Denis, ele já começa a demonstrar que ele era um ótimo orador já aos 16 anos. E por conta dessa facilidade dele para falar, ele vira propagandista, né? Que é um comerciante que vai em vários pontos apresentar um produto. No caso dele, era uma empresa, um curtume, né? Uma empresa que trabalhava com couro, né? Com esse material. Então ele viajava muito. Ele andava praticamente a Europa toda. E é isso, o fato dele ser bom orador, né? Falava muito bem, ele viajava muito por conta do trabalho, e isso fez com que ele pudesse levar o espiritismo, divulgar a doutrina espírita em vários pontos diferentes. Por isso que é um trabalho completamente diferente dos demais que estavam acompanhando o Kardec. Cada um tinha uma função muito específica, né? E tudo muito planejado. Porque cada um já veio com as características e nas circunstâncias corretas para desenvolver o trabalho que tinha Por isso que pensado. Alguns falam que Kardec teve um sucessor, que é Leon Denis. Outros discordam, dizem que pode ser Delane ou Flammarion. Discordo de todos. Porque cada um tem seu trabalho. O que ele fez, né? Tem nada a ver com Delane fazia, ou com Flammarion. Porque o trabalho do Delane, Leon Artifa compara os dois. Então o Dr. Delane foi editor, acompanhar Kardec de perto, era outro trabalho. O trabalho mais doutrinário, enquanto o trabalho do Denis era divulgador e organizador do material que surgia. E aí quem é o continuador do trabalho do Kardec? Todos. Né? Por que ficar com uma pessoa só? Isso tem sentido para nós, né? A gente acha que a gente tem esse pensamento muito monárquico, né? De que o rei tem que cair para outro rei assumir. A gente vem reproduzindo essa situação, né? Um chefe é que comanda a tribo toda, um rei que manda no reino, né? A gente acha que tem que ser sempre a responsabilidade de uma única pessoa. E não era o caso, cada um aqui tinha suas características já definidas e determinadas para exercer aquela função. Aí tem umas coisas interessantes, né? Ele não fumava, que na época já era... Todos já fumavam, é comum do meio. Os homens importantes de responsabilidade fumavam. Ele não fumava, ele não bebia nada fermentado, que também era uma coisa muito diferente para a época. Sim. Todo mundo bebia, era normal, era cultural. Uhum. E mais do que isso, né? Quase, praticamente, o termo que o nosso dele usa, praticamente vegetariano. Eu poderia comer alguma carne ou outra, mas no dia a dia, não nada de carne. Era muito raro. 1800 e qualquer coisa. Então ele já estava... Mas ele faz uma coisa que acho que chamou a atenção do Ailton e a minha também. Ele não desperdiçava os minutos. Uhum. Como a gente estava falando no começo, não tinha rádio, não tinha TV, né? Não tinha cinema, não tinha nada disso. Então todos os minutos que ele tinha, desde sempre, ele usou para estudar. Desde sempre. Desde antes de conhecer o Espiritismo. Já era dele, era uma característica dele. E ele mantém isso ao encontrar o Espiritismo. Então todos os minutos que ele tinha, ele lia. Ele se aprimorava. Em quê? Antes do Espiritismo em tudo, depois do Espiritismo no Espiritismo. Então o que a gente reclama muitas vezes de fazer hoje, vamos pegar lá um livro do Leon Denis, vamos ler, estou tão cansado, né? Mas eu já fui no centro 2 vezes a semana, já tomei passe. Sim, mas isso não é para ser uma força, não é para ser uma obrigação, é para ser um prazer. Porque ele fazia por prazer, não era obrigação dele. Nunca foi. Nunca foi obrigação de nenhum deles, né? Mas eles sempre fizeram por prazer, por isso que fizeram tão bem feito, né? E outro aspecto importante, que Leon Denis não nasce espírita. O pai dele é católico, família católica. Ele percebe que a catolicismo não explica os dilemas da morte, da vida, os problemas, da dor, do destino do ser, que viram a principal obra dele, as obras fundamentais.
Não explica. Ele vira materialista, praticamente ateu, um tempo. Quando descobre o espiritismo, ele fala, padre, diz de tudo, vou seguir o espiritismo. Sinceramente, o padre não gostou. E é bacana porque as livrarias, elas tinham vitrine, os livros ficavam expostos porque eles eram peças importantes, né? Peças muito caras. Hoje é difícil a gente encontrar livraria com vitrine, né? Infelizmente é difícil até encontrar livraria ultimamente. Mas ele vê o Livro dos Espíritos justamente numa vitrine de uma livraria, né? Fica encantado, ele tinha 18 anos, foi em 1864, então foi logo no lançamento do Livro dos Espíritos. E na época ele era maçônico. E ele guardou as moedinhas, porque nós não estamos falando de um homem com posse, estamos falando de uma pessoa que tinha que trabalhar muito para conseguir se manter. Então ele guardou as moedinhas para poder comprar um exemplar do Livro dos Espíritos, porque ele achou interessante o nome. Aqui tem um trecho, né? Tem. Eu tinha por volta de 18 anos, em 1864, passando um dia pela rua principal da cidade, vi na vitrine de uma livraria o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Comprei e escondi esta obra de minha mãe, que era muito desconfiada das minhas leituras, porque ela era católica, então era função dela como mãe saber o que os filhos estavam fazendo, o que os filhos estavam lendo, porque depois qualquer desvio o pai ia cobrar, a sociedade toda cobrava da mãe, né? E óbvio, fez errado, a culpa é sua. E óbvio que a mãe proibia e vocês não podem ler e tirar na mão dele. Eu que mando, não pode e proibia. Por isso esconder. Vai que ele descobre e não gosta. E aí, ele continuou contando, né? Detalhe engraçado foi que ela encontrou o livro e lia escondido em minha ausência. E ele descobriu depois que a mãe dele estava lendo o Livro dos Espíritos, tanto ou mais do que ele, e achando tanto ou mais legal do que ele também, né? Ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessas revelações. Com efeito, sempre coloquei a lógica e a razão acima do testemunho e dos sentidos, que a meus olhos é uma forma inferior de conhecimento. Então o Livro dos Espíritos entrou na casa dele, ficou escondido, porque ele achou que a mãe não ia gostar, porque era muito. E aí os dois, por motivos diferentes, né, com experiências diferentes, se encantaram pelo Espiritismo. E aí, o que é importante desse trecho, fundamental? Ele vê o título na vitrine e fica encantado. Os olhos brilham, fica encantado. O coração para, a emoção é muito grande. E a leitura, ele devora. O dia que ele pega o livro, vai acabar altas horas para ler e dormir. Não é costume você dormir tarde, dormir muito cedo. Foi parar, ler muito tarde. Então ele devorou o livro muito rápido. Só que, e esse de tal forma que ele disse, finalmente foi explicado, eu consegui entender esse problema humano, que nada, doutrina materialista ou espiritualista me explicava, não consegui me convenceu. Mas, gente, vou perguntar para vocês, por que se encantou com a obra? Qual que é o motivo? Alguém sabe? Porque ele já conhecia, né? Sim, no plano espiritual, ele foi preparado, teve contato com todo mundo, aquela reuniãozinha que Kardec fazia, aquele cursinho de quase 100 anos no espiritual, aquele grupo que reencarnou na França no século XVII, e o mesmo grupo volta no XIX, o mesmo grupo permeia várias vezes junto, e aí se encontra para continuar a obra. Finalmente, a cara que surgiu o Espiritismo. Então, quando ele vê a obra, ele praticamente relembra de toda a trajetória espiritual. Como que sabe disso? Seu mentor, Jerônimo de Braga, acompanha, e depois Joana d'Arc acompanha e dá para ele vários conselhos a vida toda. Então, em 1867, aos 21 anos, é a palestra que a gente estava contando aqui, que ele virou o recado, né? De que a palestra tinha mudado de lugar. Em 1870, ele foi servir o exército. E aí, eu particularmente deixei essa informação aí, porque a gente acha assim, que esses grandes nomes da doutrina, ou os grandes representantes de
de Jesus na terra, eles são os santos. Eles não fazem nada de errado, eles são absolutamente perfeitos, eles não fazem outra coisa na vida a não ser falar de Jesus, falar do mundo espiritual. A gente esquece que essas pessoas vivem aqui e têm obrigações quanto ao desenvolvimento espiritual deles como nós. Ele foi servir o exército. Imagina o que foi para ele ser um soldado. Não deve ter sido uma coisa fácil. Tanto que na Primeira Guerra Mundial, ele desencarna em 27, na Primeira Guerra Mundial, ele fica em depressão profunda, fica doente por mais uma guerra agora de abrangência maior. Ele participa da Guerra Franco-Prussiana. Que é uma das precursoras que leva um dos precursores da Primeira Guerra Mundial. Em 1880, nessas viagens que ele fazia em várias cidades, ele buscava, em praticamente todas elas, criar uma biblioteca ou um círculo público de leitura. Ele já fazia isso, na verdade, antes, né? Ele já tinha essa ação quando ele ia nas cidades que ele fazia as vendas dele. Só que aqui, a partir de 1880, ele começa a fazer esse trabalho, só que mais voltado para a doutrina, né? A falar, a oferecer mais a obra do Kardec. Mas qual o motivo que ele faz isso? Em 1869, ele entra para a maçonaria. E na loja maçônica, ele participa do ciclo do Liga de Ensino. A Liga de Ensino, basicamente, ele tinha um compromisso em divulgar o ensino laico e gratuito na França toda. Quando ele viajava, ele falava sobre o assunto, sobre a escola, o progresso, implantava ali na biblioteca pública, sempre, mas ele tinha uma liberdade de falar o que quiser nas palestras da leitura. O que começou a falar? Espiritismo. Claro que com medida, no começo, na década de 70, após o exército, começou a falar, mas com medida, não. A partir de 80, ele começa a falar abertamente, tanto é que ele sai da maçonaria em 82. Ele sai totalmente, se dedica totalmente ao espiritismo e à obra dele, tanto é que já sai um livro, depois os livros fundamentais, logo depois disso. Estou bem. E em 1883, quando ele sai da maçonaria, ele fica muito preocupado, né, com o fato de que ele vai agora só divulgar o espiritismo. E ele recebe uma orientação do Jerônimo de Praga, que é o mentor dele, dizendo: vai meu filho no caminho aberto, vai meu filho no caminho aberto à sua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. E ele pergunta, porque ele já não estava bom, né? Ele já não estava bem de saúde. Ele tinha 2 problemas já nessa época, começando, já iniciados. Um era o problema de visão. Outro pulmão. E outro pulmão. O problema de visão, a gente é o que se imagina hoje, né? Estudando a vida dele, que deve ter começado, porque naquela época você não tinha luz elétrica, as pessoas usavam lampião. Agora caiu tudo. Calma que nós já vamos voltar. Pronto. Foi um acidente. As pessoas que não tinham muita condição financeira acabavam comprando querosene, né? Lamparina querosene. Querosene, e esse querosene, a chama dele é amarelada. Então isso provavelmente deve ter prejudicado muito a visão dele, né? À noite, você vai ver, à noite estraga as vistas. E a minha avó falava muito isso. Porque você se esforça mais, né? Esforça mais a visão para poder... Além disso, outro fator é a catarata. Todo mundo tem catarata, depois, achando que tem catarata, depois de 70, 80 anos, é praticamente certo. Quanto? 60 anos. Mais cedo ainda. É muito grande. Então, imagina, todo mundo tem catarata. Além da catarata, que normalmente vai se aparecendo, tanto é que tem diversos casos famosos, pessoas que conseguem, escritor e todo mundo. Além disso, tem o fato de ler sobre a luz que tiver. E aí a Joana Dark, que também é uma das mentoras dele,
diz que é para ele ter coragem, porque a recompensa será mais bela. Então é para ele enfrentar as dificuldades físicas, né, de saúde, porque a recompensa vai ser bela. Em 1890, sua primeira obra, quase aos 45 anos, 22 anos após o desencarne de Kardec. Cristianismo e Espiritismo. Fábula. Essa obra, como ele tem de origem católica e briga muito com os padres, então essa obra serve, primeiro, ele está fazendo uma série de palestras há quase 20 anos. Esse livro é fruto de todas as suas obras, trabalhos, de falando sobre o papel do espiritismo e a briga com a Igreja Católica e resgatando o cristianismo. Então, ele vem trazer informações fruto de um trabalho muito longo, intelectual puro. Aí na primeira década do século XX, ele publica O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma das 10 principais obras da doutrina espírita. Jesus seria, nessa obra, Jesus seria a reencarnação de Krishna, o que está em oposição ao pensamento de Emmanuel em A Caminho da Luz, onde ele assevera que Jesus de Nazaré somente encarnou uma única vez na Terra. Esse é um papel algo importante. A gente pensa que os grandes missionários, os grandes mestres, não erram. Todos erram, todos falham, todos têm na sua frente testes e compromissos. Provavelmente, o Sr. Bilal que fala, qual que é o problema dessa passagem? Ele confiou nos médiuns que apareceram. Ele tinha problema com pesquisa mediúnica, séria. Achar médiuns confiáveis e daí fazer essa pesquisa. Kardec era um exímio pesquisador. Tinha com ele muita gente. E ele tinha dificuldade nisso. Outra falha aparece em outras obras. Outras obras, o gênio céltico, por exemplo. Então, eu posso fazer uma. Pode? Ele tinha, por exemplo, um mentor como Joana d'Arc, Jerônimo de Praga. Ele disse aí que Cristo teve, Jesus teve duas encarnações. Entendi. O Cristo e o próprio Jesus. E aí vem o Emmanuel, do Caminho da Luz, e fala que ele não achou. Então, eu estou tentando entender quando o gênio céltico, por que ele, se ele tem dois mentores de nome, Joana d'Arc, e coloca, por exemplo, como que Cristo teve duas reencarnações. Primeira coisa, o fato de ter esses espíritos como mentores, livre-arbítrio, a fim de tudo, é dele. Esses mentores vão dar consolo, força, alguns conselhos gerais, mais no final do século XX, conselhos. Então, eles não estão aí para guiar, tá certo, errado, faz e não faz. Quando a gente vê Emmanuel, entre aspas, fazendo com Chico. Mesmo assim, sabe que Chico, que vai fazer às vezes, eu discordo fazer, a tal peruca, tal vaidade, tem vários casos pitorescos ou casos mais graves. Mas livre-arbítrio é encarnado. E outra, prova. Você realmente está atento? Você realmente consegue lidar com o que chega de sua boa informação ou não? E na época a relação deles com a mediunidade não é a mesma que a nossa. Bem diferente. Essa facilidade que a gente tem. Mas é uma coisa que é da gente pensar mesmo, né? Sim. Porque aí você vê as duas obras, cada uma, e nós não estamos falando, nós não estamos falando de qualquer um, né? Nós estamos falando do Emmanuel e nós estamos falando do Leon Denis e da Joana d'Arc. Então a gente está falando só de pessoas que têm um peso muito grande para nós, né? Para todo o trabalho da doutrina. Mas a gente tem que pensar, eu concordo com a Ailton, além do livre-arbítrio dele, como que era a relação com a mediunidade na época. Que talvez a gente corra o risco de estar repetindo isso hoje, né? Infelizmente, às vezes a pessoa recebe uma mensagem, o médium,
E aí, como a mensagem é bonita e fala umas coisas legais, aquilo é certo. Ele não duvida mais, não questiona. E agora? Passa a achar que aquilo é verdadeiro. E não deve. Né? Pelo menos é essa a postura que o Kardec teve para fazer a codificação, e é a orientação dada tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns. Levar outras pessoas, verificar se isso é possível ou não, se existe lógica e outras comprovações a respeito daquilo que está sendo escrito. Hoje a gente parece que não tem esse mesmo cuidado com as mensagens também, né? O Rafael Haroldo, ele repassa. Ele é obrigado, ele fala. Vocês podem ver o que quiserem. Eu sou obrigado a ver mesmo a palestra todas. Para refletir e para melhorar. E passar para outras pessoas também, né? Vai para o Porque público. as palestras que são feitas, por isso que eu acho legal esse formato, porque muita coisa eu não percebi, passou batido, aí o Ailton mandou os slides, eu, olha, mas isso não prestei atenção, E outra não coisa, vi desse jeito. vamos pensar nessa frase. Krishna Krishna reencarna, depois reencarna como Jesus Cristo. O mesmo espírito. Mesmo espírito. Sinceramente, para mim, que pouquinho, custando aprender, não perdoou, o orgulho, a vaidade, sinceramente, é uma curiosidade. Se Jesus esteve aqui, encarnado em 10, 15 encarnações, como grande mestre do planeta, grande mestre ajudando a gente, seja em espírito, mundo espiritual, ou por grandes missionários, ou pessoalmente, é muito importante. Interessa que chegou mensagem. Provavelmente é estranho realmente Cristo ter reencarnado. Mas se por acaso for, tem importância. Não tem uma coisa que nós já conversamos mais de uma vez, da dificuldade que Cristo teve em reencarnar. Para, se a gente levar em conta, uma encarnação. Sim. Uma reencarnação. Para que ele ia fazer isso 2 vezes? Não, e pior, né? Porque se ele fez 2 vezes, nós estamos devendo mais ainda. Né? Porque ele veio 2 vezes e nós ainda não conseguimos acertar o passo. E há quem diga, que na Atlântida, o grande vencedor da Atlântida pode ser Jesus. Não conheço a história, não fui atrás, porque a assunto não me interessa. Mas não faz 12 mil anos, 15 mil anos, eu sou da Então, qual é então, assim, Sim. qual que é a diferença que isso vai fazer na nossa vida, né? Então, deixa pra lá. É interessante a gente fazer essa conversa, Porque às vezes tem um tempo curiosidade. Mas é importante. É importante, muito importante pra gente. Porque às vezes você encontra algumas diferenças e passa a desacreditar em um autor porque encontrou uma contradição em relação a outro. Mas essa contradição é importante? Qual é o significado dela? Qual é o peso dela naquilo que a gente está estudando? E isso muda alguma coisa no A obra dele é tão grandiosa, é um peso tão grande para a história do espiritismo, do cristianismo, que passa de, se errou, se foi equívoco ou não, nisso não tem grande relevância. Outra crítica, eu acho que nós não colocamos, Eugênio Céltico, alguns pensadores espíritas questionam o Eugênio Céltico. Porque ali ele coloca muito peso no nacionalismo francês, origem céltica dos franceses. Mas Kardec é um espírito universalista. Kardec não exalta a França. Não tem o espiritismo francês. É o espiritismo global. O cristianismo global. Então, há essa crítica que é estranho ressaltar a qualidade do nacionalismo francês, ou brasileiro, depois tendo a obra Passa o Brasil, em vez de nacionalismo e universalismo. Não tem lá muita importância. É importante entender o que foi Kardec, a origem desse grupo, de espíritos e tudo mais. Bom, se é ou não é equívoco, a obra fala por si, que é muito importante. Aí a gente está falando aqui da questão lá de quem é o sucessor do Kardec, e se há essa necessidade, né, de ter um sucessor só ou não. E depois o Delany publicou antes e foi colaborador e redator-geral do periódico, porque o Ailton já explicou isso. Bom, Leon Denis tem pneumonia, está quase cego, né?
Eu vi também tem uma palestra da FEB, em que eles contam que ele, por conta dessa dificuldade de visão, ele aprendeu braille. Sim. Para conseguir continuar escrevendo as palestras que ele fazia. E tinha secretárias, né, para ajudá-lo. Na verdade, ele tinha 2 secretárias para terminar as obras. E uma não terminou, que era a Beatriz Kardec. Então tem o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? Ele estava fazendo a revisão tipográfica dessas obras. E aí ele desencarnou antes de escrever a biografia de Allan Kardec, aos 81 anos de idade, em 12 de abril de 1927. Mas em espírito, porque a gente não para, né? E nem que nós vamos desencarnar e ficar tocando harpa, ele continuou o trabalho que ele estava fazendo aqui. Vai ser difícil, eu preciso aprender a tocar harpa, porque eu não sei tocar. Mas nem quero também, vamos trabalhar. Revisão e ampliação das narrativas de Memórias de um Suicida. Olha. A revisão e a ampliação do Memórias de um Suicida é dele. Depois e assim diga, a própria Ivone fala, foi um peso tão grande que Camilo Sogrão, que é o autor dessa obra, ele não era espírita, ele não tinha conhecimento do plano espiritual, e Leon Denis foi praticamente, na prática, o autor Leon Denis, e não foi Castelo Branco. Muita gente que estuda, Evandro Pereira fala isso, que praticamente Denis, como orientador e o aluno foi tanta besteira que o professor tem que refazer inteiro. O nome vai para o aluno, mas na prática foi o outro que fez. Esse é um livro que eu ia gostar de ler. Bom, aí uma frase dele, né, que está no livro Depois da Morte. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. O sofrimento nos obriga a estudar para combater e vencer as causas que o fazem nascer. E o conhecimento dessas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem. Ele está falando de aprendizado, né, de estudo. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. Na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas, a luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Esse é o problema do ser do discriminador, capítulo 26. É por isso que ele é chamado de filósofo, né, da doutrina espírita, porque ele leva sempre ele vem sempre com essas orientações, com esses pensamentos, para fazer a gente pensar também. Então, muita gente fala assim, eu vou pegar um livro do Leon Denis, ele é um filósofo, isso já é complicado, o vocabulário já é de antigamente, isso é uma coisa chata. Mas se você for ler junto com outra pessoa, por exemplo, como a gente faz Evangelho no Lar, pega um dos livros do Leon Denis, lê um parágrafo, 2, conversa com quem está junto, fica mais fácil. Isso é estudar. E pensar nessas questões, levar o nosso pensamento ao exercício do raciocínio, é fundamental para a gente entender o que acontece à nossa volta e muitas vezes aceitar melhor o que acontece com a gente, né? Raciocínio é uma coisa que a gente exercita. Ele precisa ser usado, né? Então, estudar, parar. Quem era Leon Denis, né? Sim. Eu falei, Ailton, eu estou tentando achar um palestrante para falar de Leon Denis, mas está difícil. Ele falou, vamos estudar Leon Denis. Eu, poxa, é mesmo. Vamos estudar Leon Denis. Por que eu falei isso? Quem mandou você ser bocudo? Por que você... Não é? Não, a gente não vai ser... Nós não somos especialistas nele, né? Nem depois disso. A gente sabe, é muito pouco. É uma pincelada. Na verdade, isso é um convite para que nós todos possamos ler as obras dele, estudar as obras dele, saber qual era a proposta dele, o que ele propõe de interessante para a gente fazer, né? Manter esse espírito crítico. O importante, como filósofo, esse trabalho não é fruto dessa vida. Ele foi principalmente geógrafo, preocupado com os sociais, grande estudioso do comunismo e do socialismo. Tem uma obra, Socialismo e Espiritismo. Isso antes do União Soviética, dos problemas que já são 20, de toda a preocupação do que realmente poderia ser a gênese do problema. Para Leon Denis,
praticamente socialista, que ele vira, na teoria, conhecendo os marcos, os seguidores, e o espiritismo é para ele a mesma coisa. Os dois quase se confundem. O livro vai detalhar isso, é um convite para quem conhece, ler essa obra e vai ler as outras para ver se tem razão. Ou se o século XX mostra que a gente está errado. Que está errado. Isso foi antes. E não sei. A gente tem que ler e refletir. Se está certo, ou a experiência do século XX mostram que ele se equivocou. Não sei. Cada um tem uma resposta. Como filósofo, nós sabemos que Kardec, ao seu redor, um grande número de trabalhadores. Principais, Denis, Delane, Flammarion, e todo mundo tem a volta dele nessa espírita parisiense. Por quê? Quem são essas pessoas? De onde eles vieram? Reencarnação de quem? Lembra 1666, século XVII, o iluminismo? Quem eram os iluministas? Quem eram? Onde reencarnou? Todos reencarnaram no seguidor de Kardec. Todos, sem exceção. Olha, interessante. Os grandes principais, um ou outro, tem os caminhos a seguir, mas o CERN reencarna por quê? Era um plano que vinha há muito tempo preparado. Cristo fala, chegará o Consolador por mim. Então, se Cristo falou isso, esse grupo trabalhando nessa obra há muito tempo. E a última encarnação 200 anos antes, onde eles criam as condições filosóficas e científicas para o espiritismo venha. Porque sem isso seria muito difícil ter tudo que temos hoje de doutrina sólida. Porque o alicerce é na rocha, é sólido. Tanto o cristianismo, muitos reencarnaram várias vidas na Idade Média, seguidores dos principais cristãos, muitos conventos, estudiosos da Bíblia, durante várias e várias vidas. Depois, na ciência, na filosofia. No convento, só ia para o convento, muita gente queria estudar. Então, sabe, o convento tem uma certa tranquilidade, vai estudar, os cientistas foram monges e padres na Idade Média. Ou seja, esse grupo, essa vida do Denis é fruto, essa obra, de séculos e séculos de trabalho árduo em nome do Cristo. E mesmo assim, sem ver que não foi perfeito. Teve lá seus problemas. Imagina a gente que é a primeira vida que está tentando fazer uma coisa. Não faz. E não faz. Por isso que é importante fazer a leitura desses autores, né? E se acha que é muito difícil, se tem alguma dificuldade para ler, né? Nem todos nós gostamos de ler exatamente. Ler com outras pessoas, vamos falar 2, 3 pessoas. Né? Para quem interessar, eu tenho todos os PDF. Eu quero. Aqui são as obras, vou ler rapidinho, tá? Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc Médium, No Invisível, O Além da Sobrevivência do Ser, o Espiritismo e o Clero Católico, que quase não deve ter causado problema. Que é isso? O Espiritismo na Arte, que é uma coisa que hoje se discute de novo, está se retomando a discussão de qual é o papel das artes no Espiritismo. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Progresso, Provas Experimentais da Sobrevivência, Socialismo e Espiritismo. Nós temos 5 minutos para fazer perguntas e muito cuidado com elas. Os conhecimentos, os conhecimentos são leves. Você leu todos ou não? Só leu? Eu li faz um que... Estava no Obreiros, acabou no primeiro ano. Ele decorou, leu e decorou tudo. Não, eu li sobre arte e espiritismo, porque eu comecei a psicopictografia e me vai estudar isso. O que eu fiz? Li e abandonei. Algo que preciso aprender, é urgente, mais sobre arte, porque pode ser útil. Mas eu li só ele mesmo. Joana d'Arc, eu li Joana d'Arc, mas faz mais de 25 anos que eu li. Não lembro quase nada.